Toda resistência interior é vivenciada como negatividade. Toda negatividade é resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso, ao afirmar que, sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se a mente não acreditasse que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego, e essa é a razão pela qual ele a adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. E, em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico. Existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz? Ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Observe as plantas e os animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer do viver e do morrer um problema. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga.
algumas vezes sem nenhuma razão aparente, ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente dura só alguns segundos, e então os patos se separam, nadam em direções opostas e batem suas asas com força algumas vezes. E então eles continuam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi num relance que, ao bater as asas, eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformasse em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não têm uma mente para manter vivo o passado sem necessidade e então construir uma identidade em volta dele. Uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida? E isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Sim, as emoções negativas repetitivas podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E, até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisará mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como impedimos que a negatividade surja e como nos livramos dela, caso já esteja presente? Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance chamado A Ilha, escrito por um escritor quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferentemente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora. Atenção, aqui e agora. Adiante descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados de ficar presentes. Portanto, toda vez que sentir a negatividade crescer dentro de você, causada ou não por um fator externo, um pensamento, ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora. Acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção em senti-la.
Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum, até aqui. Por que você a criou? Você não a criou. Quem a criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você. Em vez de desencadear uma reação inconsciente e a negatividade como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu próprio poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Seja um alarme de carro ou uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto ou a perda de todos os seus bens, o mecanismo de resistência é o mesmo. Eu pratico meditação, frequento seminários e leio muito sobre espiritualidade, em busca de um estado de não resistência. Mas se você me perguntar se encontrei a verdadeira paz interior, minha resposta teria que ser não. Por que não a encontrei? O que mais posso fazer? Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Eu diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida.
Você conhece a história de Bazan? Antes de se tornar um grande mestre Zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Bazan se tornou iluminado. Posso ver você esperando uma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento é o melhor. Isso é iluminação. Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago, às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser, imutável, eterno, imortal, e não é mais dependente da satisfação ou da felicidade do mundo exterior, das formas flutuantes. Você pode desfrutá-las, brincar com elas, criar novas formas, apreciar a beleza de todas, mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Quando você consegue se desprender desse jeito, isso não significa que também se distancia dos outros seres humanos? Pelo contrário, enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão, porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. A partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Assim, ao se confrontar com o sofrimento de outra pessoa ou com um comportamento inconsciente, você fica presente e em contato com o ser, e desse modo é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser nos outros, se estiverem prontos. Isso é compaixão? Sim, a compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas existem dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade de nossa forma física, com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que disser "não tenho nada em comum com essa pessoa", lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Daqui a alguns anos, 2 ou 70, não faz muita diferença, os dois terão corpos apodrecidos, depois serão pó. Depois nada restará. Isso é uma percepção humilde e sensata, que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo? Não, apenas um fato. Por que fechar os olhos para ele? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as outras criaturas. A realização da dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza,
é o outro lado da compaixão, sobre a qual falarei em outra oportunidade. Essa é a verdadeira, suprema compreensão. A compreensão da verdade que você é. A verdade sobre si mesmo é a divina compreensão, que é basicamente silêncio.